se entrega para Deus fazer a obra na tua vida. Amém, Jesus? Irmãos, hoje eu quero trazer um estudo para os irmãos sobre um lado da nossa vida, né? Hoje eu quero falar sobre a restauração da alma. Amém? Sabe, irmãos, nós estamos vivendo, né, dias muito difíceis. Nós estamos vendo que os dias são dias bastante difíceis, trabalhosos, estressantes na vida hoje do ser humano, né? Hoje as pessoas andam em concorrência, andam agitadíssimas, né? Em busca de meta, em busca de conclusão de objetivos. E isso tem desgastado o psicológico do ser humano. Isso tem desgastado a parte neurológica do ser humano. Por quê? Porque a pessoa não para de pensar. Ela está pensando 24 horas, não tem um descanso para a mente. E quando nós falamos, né, de alma, nós estamos falando dessa parte neurológica, essa parte, aleluia, né, do homem chamado mente. Então, a alma do ser humano é o intelecto. A alma é onde está embutida os desejos do homem, os sonhos do homem, a vontade, né, do homem. É onde está localizado o seu eu, para ficar mais claro para você. Amém? E tem muitas pessoas tendo problemas. Problemas com o seu próprio eu, né? Problemas de relacionamento, problemas para entender certas coisas. E isso tudo está embutido na nossa alma. E quais são, né, os sintomas, principalmente de doenças visíveis pelos nossos olhos, que são doenças da alma, né? Nós estamos vendo aí algumas doenças, né, modernas. Alguns estudiosos dizem, né, doenças futurísticas, chamada depressão, doença da alma, chamada depressão, chamada síndrome do pânico, né? O tormento psicológico, onde a pessoa ela começa, né, a ter alguns desequilíbrios, né, emocionais principalmente. Então, nós estamos vivendo já isso no meio da sociedade. E tudo isso a gente começa a entender que é um desequilíbrio na alma da pessoa. E a pessoa, ela vai atrás de médicos, né, irmãos? Nada contra o médico. O médico está aí, é bênção de Deus, né? No meio dos discípulos havia um médico, né? Lucas era médico e certamente cuidou da saúde dos discípulos, certamente cuidou da saúde daqueles que faziam a obra do Senhor na época dele. Então os médicos estão aí, são uma bênção na nossa vida. Mas nós precisamos entender que muitas doenças que desencadeiam no homem é espiritual. Então, nós somos um espelho que vai refletir como está a nossa alma. Amém? Então, as suas atitudes, as suas palavras, a sua manifestação vai refletir como está a tua alma, né? E quando nós falamos de restauração, que eu falei aqui da restauração da alma, e a restauração da alma, ela só pode acontecer através de um caminho. Não é um antidepressivo, não é muitas das vezes, né, uma receita médica, não. Mas é através desse contato vivo, poderoso com Deus. É isso que vai restaurar a nossa alma. Por que restaurar? Porque se a pessoa chega num quadro deste que eu falei aqui, né, de doenças, de situações difíceis, quando ela se encontra num quadro desse, é sinal que a sua alma
está pedindo socorro. E aí é necessário do quê? É necessário uma busca, um trabalho espiritual para que a sua alma possa voltar a ter o quê? Equilíbrio. Amém? Paulo falou muito sobre o equilíbrio. Então a gente não pode, preste bem atenção, você não pode ser muito a terra, mas também não pode ser muito céu. Você precisa ter um equilíbrio na sua vida. Amém? E o equilíbrio é tudo na nossa vida. O equilíbrio faz você tomar decisões certas. O equilíbrio faz você ter palavras certas na hora certas. O equilíbrio, ele vai levar você a conquistar coisas que muitos não estão conquistando. Por quê? Porque se você tem equilíbrio, você enxerga as oportunidades de uma maneira diferente. O risco de você perder a oportunidade é pouca, de perto de uma pessoa desequilibrada. Amém? Então nós estamos vivendo isso já na nossa sociedade. Pessoas totalmente desequilibradas, né? O seu eu tomando conta da vida da pessoa. Não é Deus que toma conta, é o eu da pessoa. E a pessoa começa a fazer o que dá na, né? Aquele um português bem claro para você, o que dá na telha, o que dá no coração. Qualquer vontade que vem ao coração já sai fazendo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o próprio livro de Provérbios, ele nos alerta dizendo que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Então nem tudo que vem no nosso coração nós temos que fazer, nem tudo que vem no nosso coração para falar nós temos que falar, precisamos analisar e presta bem atenção, só tem um equilíbrio de analisar pensamentos, de analisar vontades, desejos, é aquele que tem equilíbrio na alma. Amém? Então você está lá na sua casa, vou dar um exemplo claro. Você está lá na sua casa. Às vezes você está se preparando para vir para o culto, daqui a pouco vem aquela vontade do seu eu. Acho que eu não vou no culto não. Acho que eu não vou no culto não, vou fazer uma comidinha diferente aqui. Eu acho que eu vou ficar sentado no meu sofá aqui, assistindo televisão. Olha o eu seu. Aí eu falo para você vai respeitar essa vontade? Não. Porque essa vontade é contra a vontade de Deus. Porque é bom estar na casa do Senhor. É bom você vir ouvir a palavra de Deus, né? Às vezes um dia ou outro, né? Por causa de algum compromisso, aí você vai chegar na sua casa, né? Não vai dar tempo de você vir no culto, aí você vai usufruir disso, amém? Mas, poxa, você está preparado para vir, bate aquele desânimo, aquela vontade de não vir, epa, olha o seu eu lutando contra você, olha a sua alma tentando te tirar da presença de Deus. Amém, Jesus? Ficou claro para os irmãos esse exemplo? Então, nós precisamos, necessariamente, estarmos diante de Deus a todo momento para termos esse equilíbrio na nossa vida. Somente uma vivência, somente não digo afinidade, mas uma comunhão mesmo com o Senhor vai fazer você ter esse certo equilíbrio na sua vida. Amém? Mas como o tema sugerido aqui nessa noite é a restauração da alma, então eu quero que você entenda no nome de Jesus como que podemos fazer essa manutenção. Como que nós podemos restaurar a nossa alma para alcançarmos, aleluia, as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Isso é muito importante. Amém? Então preste bem atenção. Aleluia. No livro, aleluia, de Salmos, capítulo de número 19. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo de número 19 e versículo de número 7. Amém, Jesus? Abra a Bíblia para nós, no Salmo de número 19, capítulo de número 7. Revigora a alma. Preste bem atenção. Quando você busca Deus, quando você se interessa pelas coisas de Deus, quando você, aleluia, guarda isso no seu coração,
e faz disso a sua premissa, faz disso, né, o seu caminho, a sua base, e até mesmo fortaleza, por que não? Então você vai encontrar essa revigorização da sua alma. Amém? Vamos ler aqui em nome de Jesus? Olha o que diz. A lei do Senhor é perfeita. Amém? Então não caia na conversa de muitos aí fora que a Bíblia está ultrapassada, tá? Que a Bíblia ela tem que ser escrita de novo, ou que tem que incluir alguma coisa que a Bíblia não tem hoje. Cai fora dessa conversa. Amém, Jesus? É o diabo querendo deturbar as coisas de Deus. Amém, Jesus? Então, olha só. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Em algumas traduções aí, está escrito revigora a alma. Amém? Por quê? Porque a lei de Deus, a palavra do Senhor, é o que vai acalmar o seu eu. Amém? Se o homem, ele ouve a palavra de Deus, se ele medita na palavra de Deus, porque não é só ouvir. Tem muita pessoa ouvindo. E às vezes ouve. Acaba o culto, sai lá fora, já não sabe nem mais o que o pastor pregou. Então você não tem só que ouvir. Mas você tem que o quê? Que meditar. A meditação faz você entender os pensamentos de Deus para a sua vida. Através da palavra do Senhor. Amém, Jesus? Então, aqui diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, ou revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Tá vendo? Então, preste atenção que quando você busca esse entendimento, quando você busca a presença de Deus através da palavra do Senhor, isso vai acalmar a sua alma. Ou, nós temos que entender isso, vai colocar a sua alma no lugar devido. Porque, infelizmente, irmãos, quando Adão e Eva cometeu o pecado e foram expulsos ali do Jardim do Éden, houve um desequilíbrio na vida do ser humano naquele momento. E depois de Adão e Eva para cá, meu irmão, o ser humano já não foi mais como era antes lá dentro do Jardim do Éden. Já começou um desequilíbrio muito grande, porque o pecado entrou na vida do homem. E o pecado é responsável pelos desequilíbrios. Amém? Então nós precisamos da palavra de Deus para voltar a ter esse equilíbrio. Tá? O equilíbrio na sua alma. Volto a repetir. É onde está incluído o seu intelecto, a sua inteligência, onde está incluído as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos. Tudo está embutido na alma. Então, o que a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios também? De tudo que você tiver que guardar, guarde o seu coração. Toda vez que a palavra coração aparecer na Bíblia, Deus não está falando dessa válvula que você tem no peito. Amém? Deus não está falando disso aqui. Toda vez que você lê a palavra coração na Bíblia, está falando de mente. Não necessariamente da válvula que você tem no peito. Tá? Está falando de mente. Então o que ele diz? De tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda a tua mente, porque dela procede a saída da vida, o seu intelecto, a sua alma. Porque quando o homem parte dessa terra, o corpo vai voltar para a terra, o espírito volta para Deus. Quem é julgado? A sua alma. Por quê? Porque na alma está tudo lá, está tudo registrado lá, na sua alma. Está registrado o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Está tudo lá na sua alma. Então a alma vai para julgamento. O diabo, ele está lutando todos os dias para quê? Para tentar levar sua alma para o inferno. Você está entendendo? Por quê? Porque a alma está tudo o que diz respeito a você. Amém? Nem entanto, para que haja um equilíbrio na nossa vida, a alma não pode estar acima do espírito. Amém? A alma precisa estar o quê? Equilibrada com o espírito. Amém? Agora, se você fortalecer a sua área espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui,
O seu eu vai ser controlado pelo seu espírito, que é o que nós precisamos ter, esse autodomínio pelo espírito. Amém, Jesus? Porque quando você tem o autodomínio pelo espírito, a sua alma, ela está lá no lugarzinho dela, quietinho, sem intrometer nas suas atitudes, o que vai acontecer? Você vai ter passividade. Você vai ser um homem, aleluia, passivo. Vai ser um homem tranquilo, né? Quando eu digo homem, gênero mulher, feminino aí, masculino, feminino. Então, você vai ser uma pessoa diferente de muitos que estão andando aí fora, infelizmente, né? Que tem pessoas que nem acordam direito e já acordam xingando, né, irmão? Já acorda xingando porque acordou cedo, que tem que trabalhar, enfim, é aquela situação difícil. Então, os irmãos já entendem. Entenderam aqui nesse primeiro momento? Então, a lei do Senhor é perfeita e revigora a sua alma. Amém? Então, quer manter uma tranquilidade na sua alma? Quer ter um equilíbrio maior na sua vida? Busque ter um contato com a palavra de Deus mais profundamente que você tem hoje. E só não leia, medite. Amém, Jesus? Medite naquilo, pense naquilo. Sabe? Procure perguntas naquilo que você está lendo. Vai lá, lê de novo para responder essas próprias perguntas. Amém? É assim que nós meditamos. Que quando nós lemos um capítulo da Bíblia, nós ficamos pensando naquele capítulo. E fala, mas por que isso? Porque aquilo você lê de novo para responder suas próprias perguntas. Aí você começa o quê? Você começa a viver aquilo dentro de você. Amém, Jesus? Eu tenho uma maneira peculiar de ler a Bíblia. Todo texto da Bíblia que eu leio, eu imagino na minha cabeça a época. É uma maneira de eu mentalizar. É isso que eu faço. Então, se eu estou lendo sobre Jesus, eu estou imaginando Jesus andando, passando para aquele lugar, curando as pessoas. Eu imagino o ambiente, eu imagino ali a paisagem, né? Quando Jesus está lá no sermão da montanha, eu imagino Jesus, uma montanha verdinha, sentado sobre uma pedra, né? O povo tudo escutando ele falar. Então, o que eu faço? Eu tento levar minha mente o mais profundo possível na Bíblia, para poder mentalizar. Aí eu digo para os irmãos, aquela passagem nunca foge mais do meu coração. Amém? Isso é uma maneira minha, peculiar. Amém? Para poder mentalizar e meditar na Bíblia, tá? Mas vamos ver também o que Tiago disse, né? Vamos lá, livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Vamos ver o que o Tiago vai falar da alma. Olha lá, ó. Tiago 1, 20. NVI, maravilha. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Olha o que está dizendo aqui, que a palavra é poderosa para salvar a nossa vida. Meu Deus do céu! Agora, o que me chamou a atenção aqui, né? O que me chamou a atenção aqui foi essa palavra implantada. Sabe o que é a palavra implantada? É a palavra que está dentro de você. É a palavra que domina a sua vida. É a palavra que foi colocada aí, implantada no seu coração, e você hoje não vive mais sem ela. Então isso traz o equilíbrio para o homem, né? É só você imaginar. Pessoas que leem a Bíblia, que meditam na Bíblia, né? Elas vão ter uma palavra sempre de segurança quando alguém precisar. Sempre vai estar ali um versículo, sempre vai estar ali uma ajuda, né, em palavras. Por quê? Porque ela está com o coração cheio daquilo. Quando você se enche de Deus, você tem mais de Deus para dar. Se você se encher do mundo, você tem mais do mundo para dar. Amém? Isso é uma coisa, né, praticamente certa que nós podemos entender. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem. Olha só, tá?
Então, você tem que se livrar. A palavra se livrar significa uma atitude. Então, você tem que ter uma atitude, se livrar de toda impureza, tá? E impureza o quê? Moral. Amém? Onde está a moral do homem? Na sua alma. Amém, Jesus? É ali que está a moral do homem. Porque a moral é o quê? O caráter, irmão. Amém? Às vezes você já ouviu, né? A sociedade, nós não podemos ficar falando isso, né, irmãos? Mas a sociedade, às vezes você fala, pô, aquele cara é picareta, né? Ih, aquela pessoa ali, ó, a quarta volta dele é um picareta. Porque a pessoa não tem caráter. A alma da pessoa, né? Controlou tanto ela, que ela acabou fazendo as coisas erradas. Então tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Você precisa, através desse equilíbrio, você vai conhecer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E quem tem o equilíbrio sempre vai escolher o que é certo. Amém, Jesus? Sempre vai escolher o que é certo. Então, aleluia, é interessante isso, essa palavra implantada, né? Humildemente. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. A palavra de Deus é tão poderosa que salva a sua vida. Amém, Jesus? Quando você recebe a palavra. Às vezes alguém abre a boca, fala uma palavra, é Deus falando naquela hora. Você recebe aquela palavra. Isso salva a sua vida. Salva a sua vida. Amém, Jesus? Até aqui tudo bem? Todo mundo entendendo? Graças a Deus. Então, a restauração da alma é esse processo, né? O processo de restauração é um dos processos mais difíceis que existe. Porque se você for pegar, né? Você pega aí, vamos trazer algo assim, bem prático, para que os irmãos entendam. Pega um carro velho e restaura ele. Dá trabalho ou não? Trabalho, né? Você pegar um carro velho, todo arrebentado lá, aí você pega aquele carro, vai restaurar o carro. O que você tem que tomar cuidado? O que o restaurador toma cuidado? O pintor de carro, o funileiro, ele não tem essa capacidade. Tá? Existem grandes funileiros, existem grandes pintores de carro. Deve ser um carro novinho, mas ele não tem a qualidade de um restaurador. Por quê? Porque o restaurador ele vai restaurar os mínimos e os pequenos detalhes, que é o que faz a diferença. Amém? Então, quando nós falamos de restauração na alma, nós estamos falando, aleluia, que Deus vai restaurar os mínimos detalhes. Não é só dar uma passada de pano por cima, não. Amém? Não é só jogar uma tinta e deixar brilhando, não. É restaurar os mínimos detalhes. Às vezes tem uma trinquinha aqui, às vezes está faltando, né, uma situação ali. Amém, Jesus? E a restauração faz isso. A restauração é um processo cuidadoso, delicado. Né? Quando acharam os pergaminhos do Mar Morto, né, que é o mais recente, né, que foi a maior descoberta de todo o tempo até agora sobre a Bíblia, os pergaminhos do Mar Morto. Irmãos, quando pegaram aquele pergaminho, né, e foi interessante, né, que havia umas cavernas que nunca foram acessadas pelo homem. E estava passando um menininho ali com o seu pai, apacentando ovelha. Aquele menininho catou uma pedra, irmão, e jogou lá dentro da caverna, lá em cima, na última caverna em cima. Pegou para brincar e jogou. Quando ele jogou, estava tão silêncio ali, que caiu dentro de um vaso. Fez o barulho. O pai parou e falou, opa, peraí, tem alguma coisa lá dentro. Entraram, daí ele pegou, o pai ficou curioso, falei, não, quebrou alguma coisa lá dentro. O que será que tem lá dentro? Entraram, irmão. O menino entrou junto com o pai e acharam os pergaminhos do Mar Morto. Quer dizer, Deus queria que fosse achado naquele dia, né? E eles acharam, né, o pergaminho que fala, aleluia, principalmente, né, de alguns livros do Novo Testamento. É uma coisa maravilhosa, amém? Mas tiveram que restaurar. E o processo foi, né, aquele processo minucioso, com luva, lugar climatizado,
luz que não queimasse aquele papilo. Foi um negócio tremendo e hoje está restaurado para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Então a restauração é um processo minucioso na sua vida. Por isso que nós somos a Igreja Evangélica da Restauração de Deus, né? Porque o processo aqui é minucioso. Amém? Quem tem paciência é restaurado da cabeça aos pés. Amém, Jesus? Aí tem que ter paciência. Restauração tem que ter paciência. Amém? Vamos entender o que o apóstolo Paulo, ele deu um segmento nisso, nesse pensamento de restauração de alma, falando de alma, né? Falando das partes, né, humanas, falando do corpo do homem. É interessante. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós precisamos, preste bem atenção, estarmos intactos para receber a volta de Jesus. Amém? Qualquer manchinha na sua alma, qualquer desequilíbrio moral na sua vida, vai fazer você perder o arrebatamento. Não digo a salvação, mas o arrebatamento você vai perder. Amém? E possivelmente até a salvação, porque infelizmente não serão todos salvos, nós temos a noção disso. É importante que pregamos para todos, mas nem todos vão ser salvos. E é importante entendermos também que a salvação não vai ser de qualquer jeito ou de qualquer forma. Existe o quê? Um critério. E Deus é muito criterioso na questão de salvar o homem. Amém? A porta é estreita, irmão. E o caminho mais estreito ainda, que leva à salvação. Precisamos ter essa consciência. Amém? Mas voltando para a palavra aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que o próprio Deus de paz o santifique por completo. Então, olha o que Paulo está dizendo, que o próprio Deus, ele santifica o homem por completo. É óbvio, é claro, é bem nítido isso, se o homem quiser. Deus não faz nada se você não quiser. Se uma pessoa fala assim, eu não quero servir a Deus, eu quero servir o diabo. Deus fala, vai servir o diabo. Amém? Deus não interfere na decisão humana. Deus deu o livre-arbítrio, apesar desta palavra, livre-arbítrio, não está na Bíblia, não tem nenhum momento citando isso na Bíblia, mas se você ler a Bíblia, você vai entender que Deus deu o poder da decisão ao homem, e ele não interfere nessas decisões. O máximo que Deus pode fazer é mostrar para você o caminho. Amém, Jesus? Eu vi um pregador um dia falando que Deus faz propaganda. Eu não gosto dessa palavra propaganda, mas Deus mostra a verdade. Amém? Deus mostra a verdade, mostra a realidade, mostra o que vai dar aquilo que você está querendo, né? Mostra que você pode quebrar a cara aqui, pode quebrar a cara ali, enfim. Mas ele não interfere. Ele mostra, mas não interfere. E aí a decisão fica a cabo de quem? Do ser humano. Amém? Então, esse Deus, ele vai nos santificar por completo. E aí Paulo vai citar, né, as composições do humano, do homem. Então ele vai citar que de todo espírito, alma e corpo de vocês. Então o Senhor, ele quer o quê? Santificar a nossa alma, espírito e também o corpo. Amém? Mas agora eu digo para vocês, como santificar a alma? Bíblia nela, irmão. Amém? Joelho no chão, cara no pó. Jejum, oração. Amém, Jesus? Você santifica sua alma. E a santificação que nós precisamos é isso. Tem gente que acha que santificação, né?
santificação é... eu não vou usar brinco, eu quero me santificar. Não vou passar batom, que eu quero me santificar. Não vou me depilar, porque eu quero me santificar a Deus. Irmão, não é exteriormente. Entenda isso. Até, claro, que até para isso, para vestes, né? Dentro da igreja, precisa ter um equilíbrio. Amém, Jesus? Precisa ter pudor, temor. Maravilha. Mas é o seguinte, tem gente querendo santificar o exterior. Mas a alma está dentro de você. Você precisa santificar a sua alma. Não adianta você querer santificar o seu interior. Não adianta você querer andar de terno e gravata, mas o seu interior não está santificado. Amém, Jesus? Está dando para vocês entenderem? Então você precisa santificar o quê? De dentro para fora. Tudo que Deus quer fazer na tua vida é de dentro para fora, nada de fora para dentro. Amém? Tem pessoa que fala assim, eu vou mudar. Eu estou louco por uma mudança na minha vida. Vai lá, corta o cabelo. Pinta o cabelo. Troca o jeito de vestir de roupa. Mudou alguma coisa? Nada. Por dentro dela se encontram os mesmos temores, se encontram os mesmos problemas. Vou mudar de cidade. Pode mudar. Você leva os problemas com você, não tem jeito, você tem que resolver. Amém? Então o que você precisa mudar é o interior, é a alma. Paulo cita, aleluia, né? Espírito, Paulo cita alma, Paulo cita corpo, sejam preservados, irrepreensíveis. O que a palavra irrepreensíveis significa, irmão? Que você é uma pessoa sim, sim e não, não. Você não vai negociar valores. Você não vai sentar numa mesa com o diabo e negociar com ele. É isso. Se a palavra diz que isso aqui é para mim fazer, eu vou fazer. Se a palavra diz para mim não fazer isso aqui, eu não vou fazer isso aqui. Aí o diabo ele pode chegar com você com uma maleta de coisas que você gosta. Ele pode chegar e colocar em cima da mesa. Não, mas eu te dou isso. Não negocio com você, Satanás. Foi o que Jesus fez lá no deserto, na tentação dele. O diabo chamou Jesus para negociar. Jesus aceitou? Não. E venceu o diabo. Na onde? Na palavra. Jesus não deu um assopro nele, Jesus não orou por ele. Se Jesus fizesse isso, era só o pó do diabo. Mas Jesus venceu ele aonde? Na palavra. Mas o diabo tentou negociar com Jesus. De todas as formas. O diabo vai tentar negociar comigo, com você, de todas as formas. Amém? Agora, se você não tiver um equilíbrio, irmão, se você não for uma pessoa espiritual, se a alma sua está te dominando, esquece. Ele vai conseguir te enrolar. Ele vai conseguir te enganar. Mas se você tem equilíbrio na tua vida, irmão, resistiu ao diabo e ele fugirá de... Essa palavra, ela vai se completar na tua vida.